Boa tarde, todo mundo. Prazer falar com vocês, é um prazer falar com o Brasil. Apesar de eu estar fora há algum tempo, me mantenho conectado aí com algumas pessoas, o Manuel é uma delas, a gente conversa bastante e, obviamente, que é um prazer estar aqui com vocês. Ah, eu, claro que trago uma visão que, de certa forma, é influenciada pelo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, né? Eu moro aqui já tem 6 anos, então, de certa forma, tem essa bias americana, e desculpa já desde cara se eu falar algumas palavras em inglês, porque, principalmente no campo de trabalho, a gente acaba se acostumando a isso, não é nenhuma mitidez ou arrogância, é simplesmente o costume mesmo e as palavras que vão escapando. Ah, o mundo de hoje está muito globalizado, então eu acho, a gente vê até pela velocidade com que o Covid-19 chegou a todos os países, né? Então eu não vejo problema dessa visão ser um pouco mais ligada ao mercado americano, mas eu vou tentar também passar bastante coisa do mercado brasileiro, e eu acho que, de certa forma, a gente vai estar antecipando aqui algumas coisas que vão acontecer nas próximas semanas no Brasil, por conta dos Estados Unidos estar mais à frente no que tange à contaminação aí do vírus, né? Vocês devem ter visto que ontem, acho que foram 2.600 mortes aqui. Eu espero que o Brasil não chegue a esses números, mas, enfim, são números que mostram a gravidade aí do problema. Os meus primeiros slides vão mostrar um pouquinho do cenário imediatamente anterior à crise, e eles vão servir para a gente poder compreender um pouco o que eu estou tomando como base para as minhas análises, quais são os dados que estão sendo meu baseline aqui para que eu possa estar fazendo essas análises, né? Eu acho que todo mundo, a gente está na terra do achismo, todo mundo acha alguma coisa, todo mundo tem alguma ideia, todo mundo vai dizer como que o mundo vai ficar, etc. Eu não tenho essa pretensão. O que eu vou levantar aqui são algumas hipóteses baseadas em alguns dados que a gente vê, e eu acho que isso pode dar bastante margem à discussão, né? No final, a gente vai estar, como o Manuel falou, aberto a perguntas, né? Mas eu queria começar com uma história pessoal, na verdade. Inclusive, eu brinco aqui com esse título, Como Fazer uma Limonada com Laranjas, porque a verdade é que a gente não tem mais limões, né? A gente agora tem laranja e a gente tem que descobrir como é que a gente vai, que fórmula que a gente vai usar. Por isso que eu digo que nós todos estamos aprendendo conforme a gente caminha. E para isso, o mais importante nesse momento é tolerância, uma cabeça aberta para ideias, etc. A história que eu quero contar é uma história que aconteceu comigo quando eu estava na Austrália em 2010, e eu fui contratado para a Microsoft. E aí, obviamente, fui trabalhar no escritório da Microsoft lá na Austrália. Aquele escritório, por que eu estou contando essa história? Porque foi lá que eu tive o primeiro contato com o trabalho remoto. O escritório, obviamente, era super bonito, né? Mas ninguém tinha mesa fixa. Era o que os americanos que estavam fazendo o teste na Austrália, aliás, um parênteses, a Austrália é muito utilizada para testes, digamos que ela é o Paraná do mundo, né? No Brasil, os mercados de testes é sempre no Paraná. A Austrália também, porque a Austrália é um país com alta educação, é fácil de controlar, porque apesar de ser grande, a população é pequena, enfim, então testes são feitos lá. E a Microsoft estava fazendo esse teste lá. Eles chamavam de Task-Based Office. E a ideia era que, assim, a previsão era que apenas 40% a 50% das pessoas estariam no escritório no seu momento de pico. Então, o escritório era dimensionado para 40% ou 50% da força de trabalho. Ou seja, se mais pessoas do que isso fossem lá trabalhar, o escritório começava a ter a sua capacidade, né, chegava ao pico e era complicado. Você tinha que trabalhar na cafeteria e tal. Mas isso não aconteceu, de fato não aconteceu. E o interessante é que Task-Based Office, porque era baseado no trabalho. Então, a ideia é que a gente, chegando no escritório, você entenderia, eu vou trabalhar mais com o Manuel hoje, ou com um time de finanças, ou etc., e você sentava perto do pessoal que você ia trabalhar. Eu vou passar até algumas fotos aqui, para vocês verem, obviamente, que o escritório era super bonito, mas o ponto não é esse. Eu acho que o ponto maior aqui é entender mesmo e essas são fotos reais do escritório antes da inauguração, né, que eu guardei. E como vocês podem ver, vocês vão ver que tem algumas salas aqui. Eu não sei, vocês conseguem ver o meu pointer aqui, não?
Manuel, dá para ver o pointer? Você fala um marcador de laser? Não. Não, tá, então tudo bem. Bom, mas como vocês podem ver, tinham várias áreas de colaboração contínua, né? Tem alguns sofás onde você podia manter reuniões com outras pessoas, e o escritório tinha um conceito interessante, que é o seguinte: do centro para as pontas, quanto mais no centro, mais barulhento ele era, mais você trabalhava com as pessoas, e você ia indo para as pontas, aí você encontrava mesas onde você já podia se concentrar mais, até que lá no canto mesmo era a área mais quieta, era como se fosse quase o barulho de uma biblioteca, bem silêncio para você poder fazer as coisas onde você se concentrava. O interessante dessa história é que 10 anos depois, ou seja, hoje, 2020, né, eu estava falando 2010, em 2020, na verdade, para ser preciso, em 2019, final de 2019, a Microsoft em Redmond, que é aqui onde é a sede da Microsoft, aqui onde eu moro, aqui em Seattle, né, o Redmond é aqui do lado, passou a adotar esse escritório só agora, em alguns prédios. Ela está começando a reformar todos os prédios do campus para que eles se tornem também test-based. E é interessante para mim isso porque, obviamente, uma das coisas que a gente está vendo e todo mundo está discutindo, e a gente vai discutir aqui nessa apresentação, é a questão do trabalho remoto, né? Como é que fica, como é que eu trabalho. A verdade é que, como todas as crises, né, elas trazem algumas acelerações de tendência, e eu acho que nessa aqui o mais evidente para todos nós é o fato de várias empresas, várias pessoas, vários executivos, várias pessoas, profissionais de diversas áreas estarem experimentando o trabalho remoto e, potencialmente, né, você vai ter... eu não acho que a gente vai virar 100% remoto depois da crise, mas certamente você vai ter um número de pessoas adotando isso de forma maior. Vamos falar disso um pouquinho mais lá na frente. Deixa eu falar um pouquinho aqui, então, deixa eu entrar um pouquinho aqui em alguns dados, né? E eu trouxe aqui o termômetro do e-commerce, porque a gente consegue mensurar bem, é uma área que eu atuo bastante, eu trabalhei na Amazon, então eu trabalho como consultor de e-commerce aqui, então eu tenho bastante dado disso, por isso que eu trouxe esses dados. E dá para a gente ver aqui, por esses dados que comparam março de 2019 com março de 2020, em termos de consumo aqui nos Estados Unidos, né, como que essa crise está afetando o consumo, né? Você vê as bolinhas vermelhas, são bolinhas que falam de produtos de mercearia, de supermercado, né? E você vê como esses produtos cresceram muito. O Instacart, aqui nos Estados Unidos você tem o Instacart, que é uma plataforma de delivery para supermercados tradicionais. Ela cresceu 150% de janeiro a março. O número de itens por carrinho cresceu 15% nesse mesmo período, né? Você ainda vê, e isso mostra, né, que as pessoas, obviamente, estão cozinhando em casa, não estão saindo tanto. Você vê um crescimento de vendas também de equipamentos de ginástica, você pode ver aí nas bolinhas azuis, porque, de novo, as pessoas estão trazendo para dentro de casa, né, atividades que elas antes iam para fora. O YouTube e o Instagram, eu acho que no Brasil também, né, viram um aumento enorme de programas de pessoas, ou de professores de ginástica, ou pessoas que talvez não sejam nem professores de ginástica, mas dando aula de ginástica, passando rotinas e tal. E isso, eu diria que já é uma amostra de oportunidades que surgem com a crise, né? Aliás, eu quero tentar aqui dar um tom um pouco mais otimista, porque a gente vê tanto cenário pessimista, e falar um pouco das oportunidades. Essa certamente é uma oportunidade, né? Então, isso já vinha acontecendo, você já tinha equipamentos aqui nos Estados Unidos, tem uma marca chamada Peloton, que vende o aparelho, que é a bicicleta ergométrica, ou a esteira, etc. E acoplado ao aparelho tem tipo um tablet, através do qual você pode ter aulas ao vivo, né? Aulas online ao vivo e por on demand. Então, você também pode ter as aulas gravadas. E, obviamente, que com esse negócio do Covid, todo mundo dentro de casa, isso estoura mais ainda. Agora, isso começa a ir para o mainstream. Outras pessoas começam a adotar isso, começam a ir para os canais como YouTube e Instagram, que são canais fáceis das pessoas gravarem e fazer o upload dos vídeos, e oferecer os seus serviços por ali, sendo remuneradas, nesse caso, por propaganda, como o Google ou o Facebook
pagam elas, né, pelo revenue share da propaganda, mas em alguns casos também buscando plataformas onde as pessoas vão pagar para ter acesso àquilo, né? Tem várias apps aí que fazem isso. Enfim, as pessoas estão usando muito as suas casas. Essa que é a verdade, né? Eu até brinco aqui que a gente nunca usou a casa como antes. Então, material de limpeza, essas coisas, mas você começa a ver até problemas surgirem mais rapidamente, porque todo mundo cozinha o tempo inteiro. Você agora está almoço, café, jantar, tudo em casa, né? E pelo menos eu não estava acostumado a isso, eu acho que boa parte das pessoas também não. E todo mundo dentro de casa, as pessoas tendo que se habituar a trabalhar com as crianças em casa, quem tem criança, ainda não é mais o meu caso, mas, enfim, as pessoas vão se adaptando a isso. Por outro lado, os itens ligados à viagem são, obviamente, os que mais caíram de um ano para o outro, né? Isso não era de se esperar. E, além disso, a parte de vestuário, que é interessante, mas que, de novo, é bem claro, a gente não sai de casa, né? Eu fiz a barba hoje, porque eu tinha essa apresentação, quando eu tenho alguma reunião importante eu faço e tal, mas as pessoas vão, de certa forma, ficando um pouco mais relaxadas, digamos assim, e tão preocupadas com o que eu vou vestir, né? Porque ela está em casa, né? Então ela está com uma roupa um pouco mais informal e tal, não tem essa preocupação. Inclusive, a área de moda certamente é uma área que foi bastante afetada. O dado interessante aqui é que os itens de vestuário caíram para os mesmos níveis aqui nos Estados Unidos, as vendas caíram para os mesmos níveis da época da crise de 2008. E falando dessa crise, eu trouxe aqui também um gráfico. Esse gráfico aqui mostra o que as pessoas cortaram depois da crise de 2008. Né? O que elas consumiram menos. Então, quanto maior a barra, maior é o corte que elas fizeram nesse item. E você veja que o primeiro item a ser cortado, que é comida fora de casa, que são a parte de restaurantes e tal, entretenimento de uma forma geral, né? Porque as pessoas, obviamente, cortam primeiro o que não é fundamental. Né? Ainda está no topo a parte de eletrônicos, tem a parte de roupa, de novo, né? A parte de melhorias de casa, etc. E eu acho que essa fotografia é uma fotografia importante, porque quando a gente fala, e eu sei que está na cabeça de muita gente, né? Eu acho que esse é um assunto que está na pauta, o que vai acontecer depois do confinamento? Qual vai ser o resultado disso tudo? Vamos entrar em recessão? O Brasil estava começando a tentar se recuperar, ou dar sinais de recuperação, e agora, né, você vê até o desespero do nosso querido presidente em tentar, não, a gente tem que continuar e tal, porque é óbvio que a economia sofre uma retração. Isso não é condição exclusiva do Brasil, em todos os lugares. Antes mesmo de começar aqui, o Guilherme Attia estava falando lá da Bélgica, como está tudo fechado. Aqui nos Estados Unidos, eles também estão prevendo uma recessão forte. Enfim, a gente não sabe o tamanho ainda do que vai acontecer. Mas, obviamente, que a gente vai ter, inclusive porque vai ter um período de transição até surgir uma vacina definitiva, onde o fantasma da contaminação ainda vai estar na nossa cabeça. Então, mesmo que a gente comece a relaxar a questão do confinamento e as pessoas possam começar a ir trabalhar, ou você comece a ter algumas regrinhas um pouco mais flexíveis para você voltar ao convívio social, será que você vai voltar correndo a fazer exatamente o que você fazia antes, da forma que fazia antes? Provavelmente não. Né? Então, o dinheiro disponível provavelmente vai estar diminuído, né? A renda é incerta. Quantos de vocês, quantos de nós não estão pensando o que vai ser do meu negócio, da minha profissão? Seja se você está empregado em alguma empresa, seja se você tem o seu negócio próprio, se é autônomo, enfim. Como é que isso vai acontecer? Né? Como é que essa economia vai continuar andando? E, portanto, é muito provável que esse cenário aqui, em termos de corte, aconteça. Eu acho importante a gente olhar isso, porque isso ajuda a gente a entender um pouco as tendências, a entender um pouco o que vai estar acontecendo e até a mapear, de certa forma, quais serão as oportunidades que vão surgir. Então, eu começo com essas tendências que eu creio que se tornaram realidade. Eram tendências antes da crise e, na minha opinião, elas se tornam uma realidade e, muito provavelmente, vão se manter após a crise passar. Então, o trabalho remoto, naturalmente,
A gente está tendo uma... Ele já existia, era uma tendência, mas muitas empresas ainda estavam, de certa forma, reticentes em adotar o trabalho remoto, né? Agora a gente vê isso, a explosão de serviço de assinatura, o Zoom, né, que virou a ferramenta aí preferida por todos, com todos os problemas e críticas e tal, mas é a mais adotada. A própria Microsoft tem um serviço chamado Teams, ele é acoplado ao Office, muita gente nem sabia e passa a estar usando. As pessoas começam a investir, né, ou as empresas até, e as pessoas que trabalham começam a investir na compra de uma segunda tela, uma tela maior em casa, câmeras um pouco melhores, um microfone um pouco melhor. E a verdade é a seguinte, do momento que você começa a fazer esse investimento, isso solidifica a tendência. E as empresas também começam a ver, peraí, eu tenho aqui alguns custos que eu posso estar cortando pelo fato desse trabalho remoto estar acontecendo. Novamente, a gente vai ter que entender quais ajustes serão necessários, ajustes mais estruturais. Mas, nesse primeiro momento, essa tendência certamente está se solidificando. A parte de medicina, telemedicina, né? Aqui nos Estados Unidos o pessoal fala do mercado de e-health, de novo, é uma alternativa que ela já existia, novamente, já existem serviços aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil, os planos de saúde privados são caríssimos. Aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil, há necessidade de se ter planos privados, senão você está na dependência. Aqui nem tem a dependência do sistema público, né? Aqui você é obrigado a ter. No Brasil, você ainda tem um sistema público que funciona, de certa forma, precariamente, né? A gente não tem um serviço de alto nível, e você precisa ter pelo menos um complemento do seguro privado de medicina. E muitas empresas desse segmento já estavam começando a pensar nisso. No Brasil, a gente tem uma empresa que eu sou até bastante conectado por conta do Alexandre Ribemboim, que é a Telelaudo, né? que trabalha com laudos à distância e tal. Mas aqui nos Estados Unidos, isso virou uma febre novamente. Por quê? Porque as pessoas começaram a ser direcionadas. Ninguém quer as pessoas indo para os hospitais, né? Eu hoje estava lendo que no Brasil, por exemplo, estão prevendo que no dia 21 de abril, parece, vai ser o momento que o sistema de saúde vai estar no seu pico e, portanto, as pessoas não querem, né? As pessoas, inclusive, a primeira ação que você toma, se você acha que você está com algum sintoma de Covid-19, é ligar para o seu médico ou para a sua enfermeira, ou ligar para um serviço de medicina, de telemedicina, que vai estar te dando orientação e que, em geral, procura não te levar para o hospital, procura observar até entender que você realmente tem um risco mais alto e precisa ir para o hospital. As pessoas estão tentando evitar isso. De tal forma que aqui em Seattle, por exemplo, foi montado um hospital, tipo esses hospitais militares no estádio de futebol que tem aqui, e já foi desmontado, não foi nem utilizado. É interessante isso, porque isso está funcionando bem. Não, o que acontece? O fato é que isso funciona, e isso provavelmente vai ficar, né? Porque isso diminui os custos, é seguro para os médicos e para as enfermeiras, que são hoje os que mais estão sendo contaminados, infelizmente, né? Porque a gente precisa deles, mas eles estão sendo contaminados. E além disso, é conveniente, especialmente se isso representar uma diminuição de custo também para as pessoas, né? Porque o custo de plano de saúde é muito alto. Enfim, um último detalhezinho interessante, tem uma empresa chamada Teladoc Health, e as ações dela estão subindo mais do que as ações do Zoom, né? Ela já tem uma alta acumulada de 90% em 2020. E as estatísticas de atendimento online também subindo barbaramente. Enfim, então essa é uma outra área que também tem oportunidades aí, né? A parte de e-learning, de novo, e-learning já existe, muita gente já faz e-learning, já tem muitos cursos online disponíveis. O fato é que ele, de novo, está indo para o mainstream. O que está acontecendo no ponto de vista de e-learning? As universidades que já ofereciam aqui nos Estados Unidos parte dos seus cursos online passaram a estar 100% online. As escolas que estão fechadas, e aí no Brasil eu sei que a mesma coisa está acontecendo, estão todas online. Obviamente que os professores, principalmente das escolas fundamentais aqui nos Estados Unidos, e acredito que no Brasil não seja diferente,
eles não estão preparados para dar aula online, né? Eles não têm nenhum material pronto para isso, nem a didática de como dar aula online. Novamente, uma excelente oportunidade aí que existe e uma tendência que vai ficar. E-commerce, de novo. E-commerce já estava acontecendo, mas ainda tem uma penetração que não é 100%. No Brasil, com certeza, está menor que nos Estados Unidos. Mas só para vocês terem uma ideia, aqui nos Estados Unidos, a Amazon, na parte de e-commerce, deve ter faturado em 2019 cerca de 170, 160 bilhões de dólares. Isso ainda por mais que o pessoal compare a Amazon o tempo inteiro com a Walmart aqui, a Walmart faturou perto de 500 bilhões. Porque tem toda a parte de itens perecíveis e tal, que ainda não são o sweet spot da Amazon, e as pessoas ainda vão comprar nas lojas. Ainda tem muita compra sendo feita nas lojas, né? Mas, obviamente, que com isso o e-commerce sobe mais ainda. As pessoas passam a experimentar o e-commerce. Aqui nos Estados Unidos, que é o país rei das estatísticas, né, 28% das pessoas que nunca haviam comprado online já experimentaram e-commerce durante essa crise. Quantas dessas vão começar a ver que é fácil e que faz sentido, né? Quantas pessoas no Brasil hoje estão fazendo supermercado online que não faziam e talvez agora passe a fazer até com mais frequência? Quer dizer, essas coisas vão acelerando essas tendências e vão consolidando elas, né? Bom, aliás, um dado americano interessante, segundo o Instituto, na verdade é um site chamado eMarketer, que faz um monte de levantamentos estatísticos. O e-commerce, só para você ter uma ideia de penetração, representou apenas 11% das vendas do varejo americano o ano passado. Eu estou falando do mainstream aqui. Então, isso é sem dúvida um dado interessante. E a gente tem essa categoria que eu chamo de click and collect, aqui algumas pessoas chamam de brick and click, que são as lojas, as grandes cadeias de varejo, tipo a Target aqui, tipo o Pão de Açúcar no Brasil, mas não só supermercados, mas grandes cadeias de varejo mesmo, né, que elas passam, eu acho que a Magazine Luiza no Brasil seria talvez um bom exemplo, que elas têm a opção da pessoa comprar online e coletar na loja. E a gente sabe que quando elas vão na loja, elas têm um upsell e tal. Essa é uma tendência que já estava começando a acontecer. As empresas que tentam entrar nessa batalha do e-commerce, que tem um DNA mais tradicional, estavam utilizando isso como opção, mas é uma tendência que tende a se consolidar também. Falando de novas tendências que surgem com essa crise, ou com essa crise que a gente está vivendo, né? E aí eu acho que, baseado no que a gente discutiu, o que surge nessa crise, que é interessante, ou faz a gente pensar, reforma trabalhista, né? Vamos pensar em Brasil. Se a gente passa a ter as pessoas trabalhando em casa, primeiro tem uma reforma de benefícios, né, nas empresas. Porque será que precisa de vale transporte, de vale refeição e tal, se você está em casa? Segundo, tem toda a parte de será que a empresa vai precisar prover os serviços ou prover a infraestrutura em casa? Essa infraestrutura vai poder ser descontada do imposto de renda? Não vai ser? Quer dizer, tem toda uma reforma de leis aí que envolve reforma trabalhista e tributária, que certamente acontece, né, que vai ter que acontecer, que vai ter que começar a ser debatida, a ser estudada, e é sempre preocupante, porque nós sabemos que, em geral, né, a parte política influencia muito e torna essas discussões muito longas, mas o fato é que o mundo está acelerando, as tendências estão acelerando, e no momento de crise, em geral, a gente vê uma aceleração e uma flexibilização de muita coisa. No Brasil mesmo, né, eu sei que existe a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho por um período determinado, etc. Vários países estão fazendo isso. Né? Na Europa, você tem... Aqui no Canadá, aqui do lado também, eles estão pagando parte do salário dos funcionários, nos Estados Unidos também, enfim. Então, essas reformas trabalhistas vão acontecer novamente. Eu vejo isso como uma oportunidade também para todo o pessoal que trabalha nessa parte legal e até o pessoal que trabalha na área política e tal. Crescimento do protecionismo.
Isso é uma tendência que parece que vai acontecer, né? Primeiro, existem as manifestações xenofóbicas, a gente sabe que a maior parte boa parte dos governos hoje no mundo a gente teve nas últimas eleições um crescimento do pessoal que é considerado à direita, né? Que já tem tendências protecionistas maiores, a gente sabe das discussões do Trump aqui em relação a tal do muro lá com o México, mas não é simplesmente, não é somente o Trump, a gente vê no próprio Brasil e tal. Tem essa discussão, a China sendo vista, está tomando conta do mundo, vamos nos proteger, e agora, ainda mais com essa crise tendo sido, ou o caso zero tendo sido reconhecido lá, isso dá mais margem ainda a essa discussão. E aqui o que eu estou vendo, e eu acredito que isso é uma coisa que eu vejo também nas redes sociais no Brasil está acontecendo, e o Manuel talvez até tenha dados mais sólidos sobre isso, é uma tentativa dessa proteção do que a gente tem na nossa comunidade, esses negócios de comunidade, porque você conhece o dono do teu restaurante, o dono do teu mercado, enfim, a gente tem esse mercado local, que é um mercado que vem sendo engolido pelas grandes corporações, mas que talvez experimente, isso é uma hipótese, pode estar experimentando um renascimento por conta das pessoas, primeiro, estarem valorizando o fato de eles estarem abertos, perto de casa, é menos arriscado, porque tem menos gente, estarem fazendo as entregas, né? E fora o fato do produzido local, as coisas locais, elas têm menos chance de passar qualquer tipo de doença, etc, etc. Então, são coisas para a gente estar pensando. Uma outra nova tendência que eu vejo obviamente, com esse trabalho remoto, e isso não é só aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar, a gente já vinha, né, a gente já discute há muito tempo como as novas gerações são, a gente vê o crescimento de depressão, de ansiedade, né? Esses sentimentos de solidão e tudo. E isso, numa crise como essa, apesar das pessoas estarem tentando se comunicar, etc., etc., ela tende a se aprofundar. E aí a gente vê um aumento da procura aí de animais de estimação, cachorro, gato, etc., né? As apps de social game disparando também, porque todo mundo quer tentar tá ligado de alguma forma, né? E eu ouvi falar até que agora o que está bombando é o namoro via Zoom. Tem um pessoal aí que está combinando esses matchmakers via Zoom. Outra tendência que eu acho que é interessante é a parte do distanciamento físico. Por quê? Isso vai mudar, provavelmente, como é a arquitetura de restaurante, teatro. De novo, tudo que tem muita aglomeração social, né, ou pessoas perto uma da outra, vai ser afetado. E provavelmente esses lugares também vão ser. Veja que na Alemanha eles estão falando em reabrir ou recomeçar o campeonato de futebol, mas ao invés de ter 60 mil pessoas no estádio, eles estão projetando números como 237, aliás, foi bastante preciso, né? Mas esse é o número que eles divulgaram. A gente vai ter uma capacidade máxima de 237 espectadores. É claro que isso é uma coisa bem radical e talvez isso diminua, mas provavelmente a gente vai ver estádios com capacidade reduzida. Como é que isso vai afetar o layout e tal? Né? As grandes cerimônias, no Brasil a gente sabe que tem as festas de 15 anos, os casamentos, enfim. Qualquer cerimônia grande, talvez o legal agora vai ser cerimônias mais íntimas. Né? No Brasil a gente teve divulgação de um monte de gente que pegou o vírus depois de terem participado de cerimônias, festas. A gig economy, eu acho que ela é uma nova tendência ainda, ela ainda não é consolidada, tem muita discussão em cima disso, mas eu quero pegar aqui o ângulo da remuneração por entrega, ou seja, pelo que você faz e pelo teu resultado, ao invés da remuneração por horas trabalhadas. Isso é uma coisa que vem sendo discutida há muito tempo, de novo, depende de regras e tal. Não sei se necessariamente isso é bom para o trabalhador, sinceramente, porque é uma flexibilidade de um lado, mas por outro, também você não tem aquelas horas passivas que você recebe. Pessoas, por exemplo, que estão empregadas hoje, elas continuam recebendo. Pessoas que estão... O cara que dirige Uber, ele não está recebendo nada. E será que ele está protegido? Provavelmente não.
né? Então, assim, isso é uma coisa que vai ter que ser discutida, mas certamente é uma tendência, e é uma tendência que vai estar acontecendo cada vez mais, né? A gente vai ter, com essa flexibilidade de jornadas, você vai ter vários trabalhos ao mesmo tempo. Aliás, eu acho que a classe jornalística, né, que deve estar bastante presente aqui nesse evento hoje, sabe muito bem o que é isso, porque tem vários jornalistas que trabalham em meios de comunicações diversos. Então, vocês sabem bem como é que isso funciona. E, finalmente, a entrega de tudo no mesmo dia, sem custo, que é uma coisa que começou lá com a Amazon, que eu acho que todo mundo está experimentando. E que talvez me faz pensar que essas lojas que são hoje, né, de bairro, talvez elas se transformem em pontos de distribuição, quem sabe. Então, são coisas a gente pensar. Eu tô indo para o final aqui, eu sei que eu estou um pouco overtime, né? Eu estou 5 minutos além do tempo que eu precisava, mas faltam só 2 slides aqui. Um é a parte do futuro do emprego pós-Covid. E não é só o Covid, né? Porque a gente já vinha discutindo a automação, parte de inteligência artificial, como é que isso vai mudar, como é que isso vai influenciar, como é que isso vai tirar o meu emprego. O que eu gosto de trazer aqui, e aí é fruto das minhas conversas, das minhas consultorias, do que eu vejo no mercado, do que eu leio. Primeiro, esse conceito da vida dos 100 anos. Tem um livro fantástico de uma inglesa chamada Linda Grafton, se eu não me engano, e eu vou adicionar ele na bibliografia da apresentação, se vocês estiverem interessados, e que fala sobre isso. Provavelmente, por conta de tecnologia e tal, e se o coronavírus for domado, né, se os novos vírus forem domados, a gente vai viver por 100 anos e de uma forma melhor. Com isso, você vai ter várias profissões, né? Então, começa, por isso que eu começo pela característica da curiosidade. Com a mudança de informática, tecnologia, todas essas mudanças acontecendo tão rapidamente, curiosidade, você estar preparado para aprender continuamente é fundamental. Quem não tiver preparado para estar estudando o tempo inteiro e aprendendo o tempo inteiro, está fora. E a gente sabe que quanto mais você precisa, quanto mais afastado do nascimento da tecnologia você está, então as pessoas que nasceram junto de uma determinada tecnologia, elas veem isso de forma natural. As outras têm mais dificuldade, né? Conforme mais velho você vai ficando, mais difícil de você absorver. Mas o fato é que a gente vai ter que ser treinado para isso cada vez mais. As nossas escolas cada vez mais vão ter que treinar a gente a estudar, treinar a gente a aprender. A gente vai ter que aprender a aprender, porque aprender continuamente é fundamental para o profissional pós-Covid. Eu diria que agora, mais ainda pós-Covid-19. Olha quanta coisa a gente não está sendo obrigado a aprender nessas últimas semanas, né? Quanta gente aqui já fazia essas reuniões todas de forma de videoconferência, etc. E quantos recursos a gente está tendo que aprender novos, né? Comunicação, e a comunicação agora não é mais só por e-mail ou presencial, mas ela tem a comunicação via videoconferência. Eu, por exemplo, estou falando aqui e eu não estou vendo a reação de ninguém. Eu não sei se as pessoas estão gostando, não estão gostando, estão nodding, etc. Não sei se elas estão se levantando e saindo. Eu até porque eu estou concentrado na apresentação, não estou vendo esses dados todos. Né? Talvez isso até melhore no futuro, mas o fato é o seguinte: como você se comunica dessa forma? Como é que você faz uma comunicação efetiva dessa forma? Então, comunicação é uma coisa muito importante, né? Você ser mais direto, ser mais sucinto. Flexibilidade para trabalhar de qualquer lugar e a qualquer momento. A verdade é que trabalho e vida pessoal cada vez mais estão entrelaçados. Isso não significa que a gente precise... Eu estou falando aqui que a gente tem que ter uma fuga do que é bem-estar e ter burnout, nada disso, não é trabalhar 24 horas, mas o fato é ter flexibilidade para trabalhos em horários diversos, né? E você tem que entender como é que você vai se planejar em torno disso. Então, flexibilidade vai ser uma coisa importante, quer a gente goste, quer não, então a gente tem que entender isso. Tem a parte de autogerenciamento do seu tempo, produtividade, porque estar em casa e fazer as coisas é totalmente diferente, está por si só, ou está em qualquer lugar, na verdade, né? E se você começa a ser remunerado por tarefa, a questão de produtividade começa a contar muito. Então, esse autogerenciamento do tempo, né? A gente sabe que tem algumas empresas que estão adotando aí umas práticas interessantes de micromanagement, mesmo nessas épocas de Zoom, mas o fato é o seguinte, gente. Cada vez mais você vai ser dono do seu tempo e você vai ter que entender como administrar essa produtividade. E capacidade de colaborar não só com outras pessoas,
mas contra as máquinas também, com as máquinas. Porque o fato é o seguinte, elas estão aí. Eu lembro quando eu estava na Amazon, eu fiz um treinamento de uma semana num dos depósitos lá, onde a gente pega os itens para distribuir, e o depósito ele tinha, metade era ocupado por robôs que trabalhavam e pegavam as coisas, e metade por seres humanos. E tinha um ponto de interação entre os robôs e os humanos ali, né, que ainda era bem demarcado. Mas cada vez mais isso vai estar integrado em várias, e não só robôs de fato, mas processos de inteligência artificial, etc. Então a gente vai ter que aprender a colaborar com as máquinas, trabalhar junto e entender que esse trabalho junto vai gerar mais valor. Eu sei que, a princípio, é difícil, a gente vai ficar pensando, pô, mas o meu trabalho vai sair. Eu por exemplo, alguns de vocês sabem disso, eu trabalhei muito tempo na parte de publicidade digital. Hoje, a parte de venda de publicidade digital é 100% programática, né? Você tem muito menos funcionários do que você precisava ter. Mas você ainda existem pessoas que são importantes para aquele processo e talvez as pessoas também tenham sido redirecionadas para outros fatores. Aliás, deixa eu dar esse exemplo aqui no meu último slide, que é o futuro do emprego pós-Covid, né? Que oportunidades que a gente tem? Tem um amigo meu, o Guilherme, que falou numa palestra, não sei se a frase é dele, acho que não, mas ele falou isso e eu adorei. A única profissão que não se torna obsoleta é aquela que ainda não foi inventada. E no nosso, né, na minha geração, desde que eu comecei a trabalhar em 1992 até hoje, quantas profissões foram inventadas? Eu lembro que eu tive uma empresa de internet, a gente não existia um conceito de web designer, etc., que hoje é uma coisa que já está até ultrapassada, né? Então, assim, essas coisas, tem coisas que a gente simplesmente não sabe. Mas eu acho que existem profissões que vão ter um aumento de demanda claro por conta disso, então a parte de arquitetura, a parte de design digital, porque esse negócio da user experience, já que muita coisa vai ser consumida digitalmente, vai ser cada vez mais importante. A parte de design de embalagens, não só do ponto de vista de segurança, mas do ponto de vista de otimizar toda essa parte de delivery, etc. Então vai ter uma revolução ainda maior nessa parte de embalagens, eu acho que tem oportunidades ali. Enfermagem. A enfermagem se torna cada vez mais importante como um acessório ao médico. O médico, para você formar um médico, né, o dinheiro é muito maior, o tempo é muito maior. E a enfermagem tem a capacidade de filtrar um monte de coisa que vai para o médico. Então, cada vez mais, eu acho que essa área de enfermagem é uma área importante. E até quando as máquinas entram, eu acho que a enfermagem ainda é uma área que você ainda vai precisar muito do ser humano ali. A parte de informática, é óbvio, que vai continuar em alta demanda, e atualmente, o que tem na minha cabeça é cybersecurity, é tudo sobre segurança, porque cada vez mais a gente vai estar vulnerável na parte de segurança. Gestão ambiental, e não só pela sustentabilidade, mas gestão ambiental no sentido até de entender bem como que a gente trabalha junto com o meio ambiente num momento que a gente pode ter novos vírus. Porque, de novo, isso vai estar na nossa cabeça. Por mais que isso pode ser que isso aconteça de novo só daqui a 100 anos, como foi a gripe espanhola 100 anos atrás, pode ser que aconteça em 10, mas por um tempo vai estar na nossa cabeça. Operadores de turismo local, eu acho que o turismo local vai acabar tendo uma recuperação muito mais rápida do que o turismo global, né? Serviços de delivery, sem dúvida nenhuma, toda essa parte de motorista, estoquista, entregador, e é claro que tem carro, tem robô entregando e tal, mas ainda todos os testes ainda trabalham entre máquina e pessoas, então ainda tem muito espaço ali. E a parte de influência digital acho que vai crescer, né? Inclusive, bom, eu vou dar esse exemplo aí da foto do lado rapidamente, mas no final. Oportunidades emergentes, parte de telemedicina, a gente já falou, robótica. O WASH, eu não traduzi isso, porque eu acho que isso é importante, esse termo aí é legal, que é a parte de água, sanitation, higiene. Pô, talvez a gente viva aí um período mais forte ainda da ISO 9000 dos restaurantes. Você só vai num restaurante que tiver realmente certificado como limpo e que você está tranquilo lá, etc. No lado de empreendedorismo, eu acho que fintech ainda é um setor em alta, ainda tem muita coisa para ser feita, principalmente na parte de crédito social, né? E para, de novo, estimular novamente as empresas. Eu acho que vai ser um período difícil logo depois, mas vai ter que se pensar em alguma coisa para que se estimule o empreendedorismo. E-commerce e logística são áreas óbvias.
Ferramentas de colaboração remota também, eu destaco aí a parte do alter ego digital, porque nós todos vamos começar a ter essa presença digital, como é que a gente se posiciona digitalmente. E, só para terminar, esse exemplo de uma empresa que se chama Lin Chin Xuan. Eu treinei a beça, a minha esposa fala chinês, mas eu acho que meu chinês ainda não é bom o suficiente para falar o nome dessa empresa. Que é uma cadeia de lojas tipo a Sephora. E o que ela fez com essa crise, né? Aliás, a foto de cima, a pessoa está usando máscara não por causa da crise, porque essa foto foi tirada antes, mas porque na Ásia tem esse hábito de se usar a máscara, já existe. Eu morei lá em Singapura, eu lembro que muita gente usava máscara nas ruas. Mas, enfim, essas lojas onde as pessoas vão, nesse caso aqui, né, as pessoas vão para ter dicas de maquiagem, etc., e tem um especialista lá, essa loja particularmente, imediatamente reposicionou os seus especialistas, porque as lojas estavam fechadas, e treinou eles para serem influencers, inclusive colocando equipamentos e tal, para eles começarem a participar de blogs e tal, e venderem os produtos da loja. Então, eu acho que isso é uma excelente ideia de como criativamente você pode, mesmo na crise, enfim, contornar a crise e trazer resultados para a tua empresa também assim. Bom, eu vou parar por aqui, eu estou super overtime, espero que o Manel me perdoe, mas enfim, vou abrir para perguntas agora. Então, Bruno, eu te agradeço, só tem acho que a gente tem um grande cenário para se construir. Eu queria entender, hoje, o profissional que ele está hoje na empresa, o que é que ele precisa fazer? Que skills ele precisa adquirir nessa transição até chegar, vamos chamar assim, a primeira fase de saída dessa pandemia? Eu estava falando aí das características que eu acho que os profissionais precisam ter, dessa parte de flexibilidade e tal, mas o fato é que a gente vai precisar cada vez mais aprender a aprender. Eu acho que são profissionais que vão precisar falar de forma direta, engajar diretamente com os problemas. A gente vai precisar de gente hands-on cada vez mais. Não há espaço, cada vez nas empresas há menos espaço, eu acho que numa crise dessa mais ainda, menos espaço para divagações e para estratégias que não tenham uma conexão com o que realmente é feito, com que as pessoas botem a mão na massa e façam. Então, eu acho que as pessoas elas vão precisar ter essa capacidade de botar a mão na massa e vão precisar se atualizar. Aliás, eu acho que agora é um momento excelente para a gente começar a fazer isso, né? Eu vou até trazer um slide aqui que eu fiz numa apresentação na semana passada aqui nos Estados Unidos, que eu estava comparando o padrão de consumo aqui nos Estados Unidos durante essa crise com a hierarquia de Maslow. Maslow foi um psicólogo americano do século passado que desenvolveu as hierarquias, que é bastante famoso, né? E ele trabalha, justamente, ele vem exatamente nessa ordem. Na verdade, fisiologia e segurança estão invertidas. Mas aí você vê, as pessoas começaram a crise indo atrás de segurança. Na semana seguinte, o papel higiênico estava fora, as necessidades fisiológicas. Semana 3, a parte social, o amor. Então, você vê que o baking, a farinha consumiu dos supermercados. Semana 4, a gente está vendo um aumento na parte de autoestima. Então, as pessoas, bom, eu mesmo, né, estão na hora de cortar o cabelo, pensar, como é que eu vou... Né, estou no vídeo o tempo inteiro. E na semana 5, o que é esperado é que se atinja ainda mais o pico dessa questão de cursos online. Tem uma explosão de cursos online, todo mundo está fazendo, e eu acho que o profissional que está querendo se preparar para a pós-crise, está preocupado porque as empresas vão, obviamente, se ajustar depois dessa crise, por mais que, enfim, vai haver um ajuste. Eu acho que o mais importante é esse profissional estar se preparando, estar entendendo, então, se ele acha, ou se essas tendências fazem sentido, é entender como é que eu me coloco mais capacitado durante essa tendência, como é que eu posso ser mais eficiente trabalhando remotamente, que cursos vão me ajudar a trabalhar remotamente melhor, que tipo de ajuda eu preciso para estar colaborando melhor de forma remota, né? Então, eu acho que tudo isso está disponível aí no mercado. Eu acho que é isso que os profissionais vão precisar. Perfeito, então. Bruno, eu queria te agradecer todo mundo que está aqui presente com a gente, dizer que esses encontros estão sendo bem interessantes para a Bytes.
Isso que o Rosário falou, eu acho que realmente eu lamento que uma empresa esteja tomando uma decisão nesse momento, por uma decisão apenas de recursos, né? Porque os mais jovens são mais baratos. Mas eu digo que tudo vai ser bem diferente, então a gente tem que se preparar para isso. Então, pessoal, muito obrigado. Na próxima semana, a gente vai estar na quarta-feira e falando sobre globalização e negócios. E, Bruno, se você quiser fazer o fechamento, por favor, é com você. Ó, eu queria só agradecer a oportunidade de estar falando aí com algumas pessoas que eu não vi há algum tempo e estar podendo expor um pouco das minhas ideias e da minha experiência aqui. Eu estou super ligado ao Brasil ainda, tenho familiares aí, acompanho bastante o Brasil, tenho algumas pessoas com quem eu trabalho aí, enfim.